Agora sim, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora você está assistindo esse material. Agora sim, professor Vitor, né? De novo para vocês da terceira série de ensino médio, só que dessa vez no componente de geopolítica. Mesmo esquema, agora o resumo com as aulas do mês de abril, tá? Assim como eu fiz fevereiro e março, agora, né? Tá saindo um pouco demorado, me desculpem por isso, mas agora o resumo das aulas do mês de abril ainda da nossa terceira série de ensino médio aqui na Escola de Guerra Junqueiro neste ano de 2025, beleza? Então é isso, vamos tratar deste resumo, tá? Assim como eu comentei no vídeo da matéria de história, caso você já tenha visto, esses conteúdos, esses temas do componente de geopolítica, eles servem, obviamente, né, além de conhecimento propriamente dito, eles servem para o desenvolvimento de habilidades, de competências aí que fazem parte da nossa rotina, né, de aluno, estudante, professor, etc. E, claro, também do cotidiano, né, da nossa vida social. Especialmente essa coisa do situações, investigar situações, problemas, entender, né, a sua amplitude social, econômica, política, considerar, né, ideias e aplicar ideias com algum tipo de criatividade, algum tipo de perspectiva diferente em virtude de problemas identificados, né, relacionados à sociedade, cultura, política. Por isso, essas discussões, esse debate, essa necessidade de que eu sempre tenho de me aprofundar ao máximo possível com vocês sobre os temas que envolvem o componente da geopolítica, ok? Então, isso que eu, né, em linhas gerais, assim, está tratando. Primeira coisa, então, que nós tratamos no mês de abril, de novo, tá? Esse vídeo, aulas, mês de abril. Primeira coisa, relação direta com a prova paulista, né? A prova paulista foi alguma coisa que vocês começaram a fazer no início, aí teve a questão da finalização do primeiro bimestre, conselho participativo, etc. Nós começamos desse jeito. Sobre a prova paulista, eu já tenho, né, material com vocês comentando essas questões, aqui só para registro mesmo, nós já tratamos deste tema, certo? Agora sim, do que diz respeito ao segundo bimestre, nós começamos primeiro tratando sobre modos de vida e impacto do consumo. Então, basicamente, as primeiras aulas que eu tive com vocês no componente de geopolítica foi para tratar sobre modos de vida e impacto do consumo. E aí aqui a gente já percebe nesse slide aqui, né, onde eu tomei a liberdade de pegar esses elementos aqui do material digital, como o nosso modo de vida, ele leva em conta, por exemplo, os meios de transporte, eletrodomésticos, vestuário, comunicação e entretenimento e a relação geopolítica que existe nisso, né? Usamos roupas feitas no Brasil e feitas em outros países, meios de transporte feitos no Brasil, feitos em outros países e, claro, meios de transporte sendo utilizados para levar produtos, bens, serviços e pessoas entre países, entre regiões diferentes. Comunicação e entretenimento, então, da tecnologia, séries, aos filmes, seja produzidos nacionalmente, seja produzidos internacionalmente, o impacto, a relevância, como que chegam para nós, como que saem de nós, os eletrodomésticos, os eletroeletrônicos, então tudo isso é parte do nosso modo de vida, né? Nós podemos identificar nesses e em outros elementos características do nosso modo de vida, daquilo que nos permeia socialmente, e geopoliticamente nós precisamos perceber como é que esses elementos têm relação com o mundo, né? Tanto no sentido de onde são produzidos, como chegam, quais países se beneficiam dessas relações, quais são prejudicados com essas relações, como que a diplomacia é desenvolvida entre países a partir das relações de consumo, do modo de vida, de algum tipo de ideia ou valor que é difundido, que é propagandeado. Então, por isso, né? E ao mesmo tempo perceber, né, esse elemento aqui, que eu até cheguei a pedir para vocês anotarem no caderno quando eu mostrei, sobre ampliação cultural e homogeneização cultural, né? Como que a nossa relação geopolítica, essa relação globalizada, ela nos faz andar numa linha tênue em que há, de um lado, a possibilidade e a materialidade de uma ampliação cultural e do outro, a possibilidade e a materialidade de uma homogeneização cultural. Enquanto que na ampliação cultural nós temos um acesso à diversidade, um enriquecimento cultural, já que é um mundo diverso, etc. Na homogeneização nós temos movimentos onde há perda de identidades nacionais, locais, em nome de uma única ideia difundida, propagandeada por um tipo de viés ou força maior a nível
nível geopolítico que muitas vezes atropela as culturas locais ou as identidades nacionais em virtude de um único tipo de pensamento que se faz presente ou se faz querer universal, dependendo da maneira como se dá. Também é nas discussões de geopolítica que somos capazes de perceber isso, de entender e de atuar em cima disso, ok? Então, esse é um dos primeiros elementos aí que nós tentamos conversar no componente de geopolítica, né? Da mesma forma, o consumo como lente de status social. Então, consumir é um ato humano, também é um ato humano, assim como migrar, né? Que nós já estamos falando nesse mês de maio. Consumir é um ato humano. E esse consumo, né, ele tem um impacto, né, especialmente quando, por tantas e tantas vezes, a nossa vida acaba sendo resumida no consumo. Então, o consumo ele influencia nossos desejos individuais, ele altera nosso modo de vida, ele é elemento para exclusão social, para endividamento, para ansiedade, depressão, dependendo, né, dessa relação da pessoa com o consumo e da nossa sociedade enquanto consumo também. Uma sociedade consumista, uma sociedade baseada no consumo, uma sociedade onde a primeira coisa que parece que permeia o nosso dia a dia é se vamos ou não consumir isso, aquilo, se queremos ou não consumir esta ou aquela coisa. E, portanto, é uma sociedade que nos coloca nessa situação. Nos coloca, e somos colocados, e também nos colocamos nessa situação onde o consumo ele é algo não só esperado socialmente, humanamente, mas ele é também imposto e acaba muitas vezes tornando a linha que permeia quem é ou quem não é pertencente a essa sociedade. Desculpem, no mundo globalizado, por exemplo, quanto mais você tem capacidade de consumir, parece que mais você é pertencente a esse mundo. E isso é uma problemática do desenvolvimento da globalização, como a conhecemos. Conversamos também um pouco sobre a globalização no primeiro bimestre e essa relação com a qual ela se desenvolve. Então, isso é uma maneira, né, para você que assistiu, conseguiu ou não acompanhar as aulas, de perceber o que discutimos com relação a essa temática. Da mesma forma, também discutimos, né, cultura global e turismo, ou seja, como essa percepção de cultura ela se dá a nível global, especialmente, né, pelo elemento do soft power, né, que vai aparecer aqui no slide para nós, aqui no material, mas especialmente através do soft power. Então, transformar a cultura nacional ou fragmentos dessa cultura em um produto. Esse é um elemento importante, quando a cultura se transforma em produto. Ou seja, cultura, né, levando em conta hábitos e práticas, né, vivências humanas, quando ela se transforma em um produto, quando ela é criada ou a sua existência está condicionada a ser um produto, portanto a ser consumida, comercializada, aí nós temos uma percepção de como que a cultura ela tem relação com esse mundo globalizado, um mundo onde o produto, aquilo que é possível se tornar em produto, ou melhor, aquilo que é possível se tornar em mercadoria, ela ganha um certo status e uma certa utilidade social, uma utilidade diferente do que ela teria ou originalmente teve, vamos assim dizer. Então, a cultura enquanto produto, ou melhor, a cultura enquanto mercadoria, ela muitas vezes tem o seu peso determinado pelo valor que ela pode gerar. Quanto mais valiosa ela pode ser, mais ela é difundida, desejada, esperada e definidora também de relações. Quanto menos ela pode ser tratada como inferior, de segunda classe, deixada de lado, botada debaixo dos panos, não ser reconhecida como tal e, quando não, ser atropelada, né? Ser muitas vezes incorporada, atropelada, descaracterizada de sua identidade e isso acaba afetando a própria diversidade humana, né? Então, refletir, né, entender sobre esses pontos para atuação em sociedade também é importante, ok? Por isso também essa discussão. Da mesma forma, produto cultural e viés de associação, né? Um outro tema importante que nós conversamos em cima disso. Quando você cria tendências sobre certos produtos e mercadorias a partir dessa relação globalizada. Então, exemplos, né? Como foi destacado aqui no destaque. Um carro alemão em relação a um carro espanhol, né? Como a indústria de carros alemã ela é muito mais famosa e há uma imagem, um viés cultural construído em cima delas, então a tendência das pessoas prefiro um carro alemão do que um carro espanhol.
porque o carro alemão supostamente é melhor do que o carro espanhol e vice-versa. Um vinho francês em relação a um vinho boliviano, então eu prefiro o vinho francês porque, além de qualquer coisa que envolva tecnicidade ou qualidade, há um imaginário cultural, globalizado, geopolítico sobre o vinho francês o vinho boliviano é outro. Nessa imagem, o vinho francês é melhor do que o boliviano, e aí cria também o status da mercadoria, como eu estou tentando aqui conversar com vocês, como nós também tentamos argumentar em sala de aula, ok? E claro, aí, né, talvez a síntese, uma das grandes sínteses dessa questão da cultura global, que também vai desencadear na questão do turismo, é o soft power, né? Ou seja, a capacidade de um Estado influenciar outros indiretamente por meio de cultura, valores e ideias, ou seja, persuadindo, atraindo, né, aliados, perspectivas e ideias favoráveis, sem que seja com o uso do bélico, sem que seja do uso militar, o uso da força armada, da força bélica, né? Então, diferente do hard power, né, onde nós temos o papel da força, do uso militar, do uso bélico para esse tipo de influência. Então, nós também tratamos sobre isso e aqui é bom refrescar aí, tem essa questão aqui, esse exemplo de grupos de K-pop, né, sul-coreanos, como é o caso do BTS, mostrando justamente isso, ok? Então é algo também que nós tivemos a oportunidade de discutir durante este mês de abril. Assim como, e aqui é para ilustrar, essa questão do turismo, né? Como é que o turismo influencia geopoliticamente, a ideia de definir locais para receber turistas, as políticas adotadas por países enquanto políticas de turismo, né? Com as suas cidades, com suas determinadas regiões, vales, vilas, como esse turismo também acaba impactando tanto a percepção de uma pessoa ao visitar outro país, como também a percepção que esse país quer passar enquanto imagem para os demais. Nós chegamos, inclusive, a assistir um vídeo onde eu mostrei para vocês o turismo instagramável, né, onde a relação entre rede social e um local para turismo, ela gera impactos muitas vezes negativos, né, de você não conseguir nem aproveitar muitas vezes tudo que o país oferece, porque você só está preocupado com uma determinada atração que muitas vezes limita a sua capacidade de entender, de usar o turismo como algo enriquecedor para socialmente falando, e isso também tem relação geopolítica, afinal, atrair turistas é atrair investimentos, é atrair recursos, é atrair dinheiro, é atrair capital, é atrair tantas coisas que muitas vezes os países buscam para também, né, usarem isso como moeda de troca, como peças nesse gigantesco jogo de xadrez que é a geopolítica, certo? Isso é o que eu pude tratar com vocês no mês de abril, no componente de geopolítica, nesse mês de abril de 2025. Para você que conseguiu assistir as aulas, para você que não conseguiu acompanhá-las, para você que só chegou depois aqui na turma, espero que esse material de alguma forma ajude aí no estudo e na continuidade do nosso trabalho aqui, beleza? Gente, livro didático, o livro de estudante, nem tanto, né, que é o caso, material digital, que vocês têm aí o acesso na Sala do Futuro, consulte, veja, leia, se aproprie desses materiais para que isso possa ajudar na sua formação, certo? Não deixe de falar com o professor conforme tiver dúvidas, conforme houver necessidade, não deixe de tratar daquilo que é necessário ali, que você ficou na dúvida ainda, que você não sabe o que é, para que eu possa ajudar você, seja lá na sala de aula, seja aqui nos corredores, pela escola, etc. E os exercícios, tá? Nas plataformas, o que vocês têm que fazer lá, dos outros componentes, etc. Não deixem de cumprir também, para a gente poder manter isso legal e cumprir aí com a nossa rotina da melhor forma possível, certo? Gente, de novo, obrigado, tá? Pela paciência, colaboração, empenho de vocês. Qualquer coisa, professor Vitor, vocês sabem onde me achar, aqui na escola, das 8 às 5, é isso. Obrigado, satisfação, abraços, até a próxima. Bons estudos.